Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria aqui anunciar o próximo empreendimento do Farol da Democracia. Sexta-feira, 3 de junho, vai ser realizado o segundo curso e ciclo de debates A Realidade Política Brasileira, uma proposta liberal democrática para a reversão da crise. Sexta-feira, 13 de junho, na Avenida Rio Branco, 81, 19º andar, Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro. Vão falar ali o general Sérgio Augusto Avelar Coutinho, o Heitor de Paula, o economista Biratã Iório e o presidente do Farol da Democracia, Jorge Roberto Pereira. Não percam. Vou comentar aqui também. A semana passada estivemos falando aí do senhor Luiz Motti, e daí alguém me mandou um vídeo que está no YouTube. Vocês podem localizá-lo digitando ali no YouTube Museu do Erotismo Motti, M-O-T-T. Vocês vão ver que coisa impressionante, porque o sujeito está falando do Museu do Erotismo. No Museu do Erotismo aparece aquela vasta exposição de pintos, surubas, estátuas de surubas, etc, etc. E enquanto o indivíduo está falando do Museu do Erotismo, ele está abraçado à estátua de um bebê pelado. Quer dizer que, evidentemente, está erotizando a estátua do bebê, erotizando a imagem do bebê. Ora, erotizar uma figura é despertar desejo sexual por essa figura. Se isso não é uma propaganda, vamos dizer, muito mal velada da pedofilia, eu não sei o que é. Quer dizer, se aparecesse, vamos dizer, com e pior é que ele está abraçado ali com a mão na bunda mesmo do bebê, no traseiro ali do bebê. Então está evidentemente erotizando o bebê. Ora, o sujeito que acha que existe algo de erótico num bebê pelado, já é um monstro, já é uma pessoa inteiramente anormal e com a qual não se deve conviver, uma pessoa que deve ser excluída do convívio das pessoas decentes. Agora, o sujeito que quer induzir os outros a pensar isso é pior ainda. Agora, se querem saber até que ponto vai a falsidade e a hipocrisia dessa gente, alguém também me mandou durante a semana um documento que saiu ali no site Mídia Independente, em que o seu Luiz Motta, depois de calar a respeito disso durante 20 anos, resolveu reclamar um pouquinho da perseguição aos gays em Cuba. Então ele faz um documento público pedindo que o senhor Fidel Castro peça desculpa pelos erros cometidos pela Revolução Cubana contra os gays. Esses erros consistem assim, em encarcerar os gays, matá-los, criminalizar a sua conduta e, quando pegam AIDS, isolá-los de modo que nunca mais voltem ao convívio humano. Existe o livro do Reinaldo Arenas, que foi transformado em filme, que mostra mais ou menos o que é a situação dos gays em Cuba, uma coisa absolutamente desesperadora. Não tem nem mesmo comparação, vamos dizer, com esse paraíso da bicharada que é o Brasil. Certo? Agora, veja a duplicidade de conduta. As leis que esse camarada, esse seu Luiz Motta, certo? E toda essa putada que o segue, estão advogando, é para punir, para botar na cadeia, por exemplo, um padre ou um rabino que recuse o ingresso vamos dizer, aparece duas travecos, vestidos de biquíni, o padre recusa a entrada, então isso é uma odiosa discriminação e o padre tem que ir para a cadeia. Se você faz uma piadinha sobre gay, você está discriminando e você tem que ir para a cadeia. Agora, o Fidel Castro, que matou milhares de gays e que continua perseguindo, esse não basta um pedido de desculpa. Ora, que porra! É claro que eu não estranho essa duplicidade, porque do seu Luiz Motta, depois dessa da mão na bunda da estátua do bebê falando de erotismo, eu espero qualquer coisa. Qualquer coisa, Então, o curioso é que ainda tem gente que, vamos dizer, na semana passada reclamou, não, mas por que ele tentou ódio do Luiz Motta? Ele não tem ódio do Luiz Motta, merda nenhuma. Tá entendendo? Essa figura, vamos dizer, ela, o tipo do sentimento que ele inspira, é ele mesmo que o mostra. Quer dizer, o sujeito aparece lá erotizando a imagem do bebê, o que você acha? Você tem filho pequeno em casa, acabou de dar à luz um filho? Você permitiria que o Luiz Motta chegasse lá e passasse a mão na bunda dele falando do erotismo? Você permitiria isso? Ninguém permitiria, tá certo?
Então isso aí já é uma coisa que é altamente ofensiva, é uma coisa de uma brutalidade psicológica fora do comum, tá certo? E não veio me dizer que isso aí é inspirado no puro amor. Não me parece que a expressão do amor por um bebê pequeno seja erotizá-lo e querer, portanto, vamos falar o português claro, enrabá-lo, tá certo? Porque se você tem desejo por um bebê pequeno, você não vai esperar que o bebê pequeno coma você, é você que tem que comer ele, tá certo? Então, a única expressão de erotismo possível entre um homem adulto e um bebê pequeno é, evidentemente, a pedofilia. Tá certo? É claro que se tratava de uma estátua e não de um bebê real, mas a imagem ela é suficientemente eloquente para que qualquer pessoa entenda que, no entender do seu mote, bebê pelado é altamente erótico. Tá certo? É pelo menos tão erótico quanto, né, uma imagem aí da Catherine Zeta-Jones pelada é para as outras pessoas, ou como esses halterofilistas pelados são para os próprios gays. Tá certo? Vem me dizer que isso aí, você vai chamar isso aí de homossexualismo? Isso não é homossexualismo não, meu filho, isso é pedofilia pura. Agora, aqui eu descobri, com grande surpresa, que um site chamado, uma comunidade do Orkut, chamada Web Justice Brasil, dirigida por coordenada por um tal de Marco Fonseca, está espalhando aí que eu advogo homicídios em massa, genocídios, etc, etc. É claro que eu pedi ao Orkut as devidas providências, e eu peço aos ouvintes desse programa que participam do Orkut que denunciem, tá certo, essa comunidade que está lá para praticar, vamos dizer, a difamação, a calúnia, quer dizer, a atribuição de crime. Né? Esse é o Marco Fonseca. É como outras tantas pessoas que moram de raiva de mim por um motivo muito simples. A gente fala umas coisas assim que eles não têm como contrariar. Como, por exemplo, tudo isso que eu falei do Foro de São Paulo ao longo desses anos, todo mundo negou, todo mundo. Quer dizer, entrei numa briga com toda a mídia brasileira, mais o Congresso, né, todos esses intelectualerdas reunidos, todos eles, e ganhei a briga. Ganhei, dobrei os filhos das putas, tá entendendo? Dobrei porque é o seguinte, se aparece 10 mil neguinhos dizendo que 2 mais 2 dá 5, e aparece um dizendo dá 4, o que diz dá 4 vai ganhar. Tá entendendo? É mais dia, menos dia, vai ter que ganhar, não tem como. Você pode tentar forçar a natureza para dar 5, tá entendendo? Mas não vai dar, tá certo? Então fizeram o diabo para esconder, para negar, no fim abriram as perninhas, afinaram, agora estão com a puta de uma raiva, jamais vão me perdoar por ter ensinado a eles que 2 mais 2 dá 4, tá certo? Então, assim começam as coisas que eu estou falando do Luiz Mota. Isso aqui é de uma evidência primária, é só você ver, procurem no YouTube, vejam com seus próprios olhos. O sujeito falando de erotismo com a mão encostada na bunda de uma estátua de um bebê pelado não está erotizando a imagem do bebê pelado. É impossível. O cara vai dizer, foi uma coincidência, eu não vi que era um bebê pelado, eu pensei que era um rinoceronte, você me desculpe. É isso que ele vai dizer? Ou então, eu não estou erotizando nada, né? É apenas, né, o meu amor paternal pelas criancinhas, né, que quer, vamos dizer, que me induz a pensar em bebê pelado quando estou falando de erotismo. Não tem nada a ver com erotismo, imagina, você que é malicioso, tá? Né? Só porque eu estou falando de erotismo com a mão na bunda do bebê pelado, eu estou erotizando o bebê. É capaz daquele sujeito dizer isso porque é tão cínico. Então, hoje em dia, camarada como esse seu Marco Fonseca, uma pena que eu não lembrei aqui o e-mail dele, você não daria, né? Então, as pessoas, por favor, que estão ouvindo e que são do Orkut, vão lá e denunciem isso, porque isso aí é crime. Tem alguém na linha aí, vamos lá, quem é? Alô, boa noite. Alô? Alô? Alô, boa noite. Boa noite, tudo bem? Quem é? Tudo bom, Olavo? Eduardo, tudo certinho? Tudo certo. Olavo, eu queria dizer que Deus é bom e Deus é justo. Ele ouviu minhas preces. O que você pediu? Vamos lá. Olavo, eu pedi pessoas que fossem iguais a mim e que não concordassem com Luiz Motti, com toda essa palhaçada. E eu encontrei, Olavo. Mas olha, você veja, isso aqui que eu estou falando, meu filho, não tem nada a ver com orientação sexual, com o nego ser exatamente, homossexual. Olavo, exatamente. Não tem nada que ver com uma pessoa homossexual, tá entendendo? Se é homossexual, trissexual, tetrassexual. Tá entendendo? Eu sou o primeiro sujeito que defende o direito das pessoas à privacidade. Porque mesmo que moralmente você seja contra uma certa conduta, você não tem o direito de falar daquilo em público. Jamais tem o direito de falar. Tá certo? O direito do indivíduo. Então você tem, vamos dizer, você tem que respeitar Olavo, a de cada um.
Agora, o que esses caras estão fazendo é apologia da pedofilia, tá entendendo? Esses camaradas são criminosos, tem que estar na cadeia, porra. Olavo, eu encontrei um grupo de pessoas moralistas que estudam, são filósofos, um é sociólogo, o outro é economista, e eles vão apresentar os amigos deles, e a gente vai contestar Marx contra essa putada aí do Luiz Motti, etc e tal. É isso mesmo, porque você veja, nós não podemos decidir a nossa filosofia de acordo com a nossa orientação sexual, não faz sentido, a orientação sexual é uma coisa pessoal sua. Isso é a maior balela que já inventaram pra mim, eu acreditei. O gosto sexual é uma coisa, a minha fantasia sexual é uma coisa, a realidade é outra, tá entendendo? Eu tenho, ainda que eu goste de uma coisa do meu interior, se a realidade diz o contrário, eu tenho que aceitar o contrário, não tem nada que ver uma coisa com outra, pô. Exatamente. Agora, você não pode fazer do gosto sexual o padrão da sua visão da realidade, porque aí você termina louco. Exatamente. Você faz uma ditadura da minoria, isso é errado. Exatamente. Olavo, uma boa noite. Olha, você pode ver, eu nunca abri a minha boca para falar mal da conduta sexual de quem quer que seja, e nem vou abrir. E se eu tiver que falar da conduta sexual de uma pessoa, eu só vou falar se ela me perguntar, se ela me pedir, o que você acha? Em privado e com muito respeito eu sou capaz de falar para a pessoa. Senão não abro a minha boca. Quer dizer, o que eu estou falando não tem nada a ver com moralismo anti-homossexual, não tem nada, porque eu sou uma coisa completamente, eu sou completamente contra tudo isso. Esse pessoal que sai de dedinho... Você morou na Romênia, você sabe como é que funciona o esquema, quando o pessoal começa a reprimir, etc e tal. Na Romênia o homossexualismo é crime, é uma coisa horrorosa. Entendeu? Eu vi isso aí não pode ser, mas não é nem criminalizar, você não pode condenar em público, você não pode expor as pessoas a humilhação, jamais fazer isso aí. Isso é muito pior do que o sujeito, sei lá, o sujeito que humilha o outro por causa da conduta sexual dele em público, é pior do que ele ir na sauna gay, passar o dia inteiro lá e transar com 40 homens. É pior, porque está violando o segundo mandamento, que é ama teu próximo como a ti mesmo. O Cristo diz, só tem 2 mandamentos que são essenciais, o primeiro e o segundo. O resto tem que ser interpretado à luz desses. É uma coisa tão simples. Então, se você é contra o homossexualismo, muito bem, você é contra, porque a igreja também diz que é para ser contra. Mas você não pode combater o homossexualismo violando o segundo mandamento, meu saco. Você está entendendo? Olá. Oi. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Você me deu esperança no último ano e agora eu começo a colher os frutos. Graças a Deus. Vamos em frente. Então vamos lá. Mas tem mais outra aí na linha. Alô? Alô, Olavo? Sim. Olavo, boa noite. Aqui é André, aqui ligando de Salvador, tudo bem? André, tudo bem? Como vai essa terra esplêndida? Tá ótimo, muito sol. Olavo, eu tenho uma dúvida aqui que, por meios próprios, ainda não consegui. Pensei bastante, não consegui resolver. Talvez você possa explicar. Você já tentou descobrir por que o comunismo, socialismo, exerce tanto fascínio sobre os adolescentes? Essa é uma questão muitíssimo interessante. Tá, eu vou desligar então, aí você responde, não é melhor? Bom, a questão é muito interessante e é exatamente o que eu abordei num artigo muito antigo já chamado de Imbecil Juvenil. Mas, na verdade é o seguinte, a essência do movimento revolucionário, como eu já expliquei várias vezes, é você imaginar um futuro hipotético maravilhoso e você se investir desde já da autoridade e dos méritos desse futuro. Então você está autorizado no presente a fazer o que você quiser, a merda que você quiser, em nome da autoridade de um futuro totalmente hipotético. Isto dá uma impressão de poder e uma impressão de santidade, que é um negócio assim, é um tesão. Olha, é melhor do que relações sexuais, fantasias homossexuais, qualquer coisa que você goste em matéria de sexo é fichinha perto dessa volúpia, do poder de você poder fazer qualquer coisa e ainda se considerar o santinho. E você é sempre a vítima, que nem Che Guevara. Na hora que ele fuzila os caras, ele diz, eu estou fazendo um sacrifício. Quer dizer, o sacrificado é ele e não o negro que está sendo fuzilado. É a cabeça... Agora, isso aí para um adolescente, que é um sujeito que está, vamos dizer, experimentando as suas forças no mundo e que tem a necessidade de encontrar alguma prova do seu próprio valor, mostrar o seu próprio valor, tá? Isso aqui olha, é uma delícia. Isso é mais atraente do que droga. É mais atraente do que sexo, seja heterossexual
homossexual, tetrassexual, qualquer coisa. Se o sujeito tiver que desistir de trepar para poder sentir esse gostinho de que ele é o revolucionário, ele deixa, ele abdica. O pessoal do Partidão, às vezes, tinha um comportamento sexual espartano, tá entendendo? Né? Porque achava que, vamos dizer, isso era mais gostoso e mais atrativo. Tá bom, Olavo, entendi. Então, particularmente atinge o adolescentes, que a gente vê, né, até muitos da elite, como a gente tem, né, oriundos da elite, participando desse movimento socialista e tal, desde cedo. Eu, inclusive, também já fui comunista quando era adolescente e tal, e realmente eu senti muito forte esse apelo. Então, acho que tá bem explicado. Obrigado, Olavo. Boa noite. Obrigado eu. Parabéns. Um grande abraço. Tchau. Olha, se você acha que você está do lado certo, é bom você saber. Você está do lado certo não te dá direito nenhum, meu filho. Só te dá obrigação. Você tem que ser o primeiro a dar exemplo. Né? Agora, olha aqui. Essa semana está saindo aqui, né? Tem o livro do Peter Schweitzer. Peter Schweitzer é um biógrafo do Reagan. Ele pegou todas as pesquisas que tem sobre a conduta das pessoas aqui nos Estados Unidos com relação aos pobres. Quer dizer, quantos participam de campanhas para dar dinheiro para os pobres, quantos oferece trabalho voluntário, né? Quantos fazem algumas coisas pelos pobres. Sabe o que ele descobriu? A turminha da esquerda é o que menos faz. Eles não ajudam, não fazem trabalho voluntário, não dão dinheiro, não fazem merda nenhuma, eles só falam mal dos outros. E quem é que ajuda? São os pordos conservadores, os lacaios do capital, você tem, que nem eu. Né? Eu mesmo aqui, chego aqui pedindo o dia inteiro. Ah, tá aqui os veteranos fudidos, aleijados. Ah, tá aqui o índio que tá passando fome, tá aqui, não sei o que, blá. Eu que sou um merda conservador, reacionário, certo? Sou um sujeito malvado, eu tenho a compulsão de contribuir para todo esse negócio. Agora, se o cara é esquerdista, ele acha que ele, por ser esquerdista, ele já fez tanto benefício para a humanidade que ele não precisa mais contribuir com nada. Então, essa imagem toda de que eles são os compassivos, isso é tudo uma farsa. Quem é que está aí na linha? Vamos lá. Alô? 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 Alô, quem é? Olavo? Eu? Aqui fala Carlos. Carlos, da onde? Eu tô a falar de Portugal, Olavo. Portugal, muito bem. Santa Terrinha. Sim. Olha, quando vieres cá visitar, eu levo para tomar um belo tinto, Olavo. Que maravilha, que maravilha. Isso aqui é um dos meus sonhos, conhecer Portugal, de onde vieram os meus avós. É verdade. Aproveita enquanto existe, Olavo. Vai acabar? Do jeito que as coisas vão, Olavo, Portugal está a ceder a soberania toda. Olha, em relação, por exemplo, às novas regras da Europa para alimentação, posso lhe dizer que cerca de 700 produtos tradicionais portugueses vão desaparecer, Olavo. Mas olha, esse pessoal da comunidade europeia, esse é um bando de vampiros, rapaz. Um bando de vampiros. Eles querem sugar tudo. É verdade, Olavo. As pessoas começam agora a se voltar, entretanto, a imprensa toda está dominada por essa gente ligada aos grupos que estão por detrás, né, dos políticos. A gente tem que dar uma rasteira na mídia, tem que apelar para a internet, rádio, o que tiver, e passar uma rasteira. Porque olha aqui, eu sei o seguinte, por exemplo, uma gravação que eu fiz ali para o YouTube, né, o pessoal chamou de desabafo, teve 400 mil pessoas que descarregaram lá. A Folha de São Paulo, quando vende muito, vende 350 mil exemplares. Quer dizer, uma fala minha tem mais repercussão que a Folha de São Paulo. Esse cara fica botando banca de uma autoridade que não tem. A mídia não tem a força que diz que tem. Isso é tudo blefe. Blefe. Você vê aqui nos Estados Unidos, o New York Times, quando vende muito, vende 600 mil, 700 mil, 1 milhão. Né? Chega lá o Rush Limbaugh, faz um programa, 38 milhões de pessoas ouvem. Então, eles fingem que... O senhor tem razão. Eu estou passando informação para toda a gente. Defendam Portugal, não deixem esses camaradas morderem, arrancarem mais pedaços, tá entendendo? Uma terra que já é pequenininha, né? um povo heróico, esforçado, sempre tão pequenininho, tão valente, tão maravilhoso, tá entendendo? Isso aí, a tradição portuguesa tem que ser defendida, custa o que custar. Tá vendo?
Não diz o hino. A juventude está um bocado amada. Não diz marchar contra os canhões. Vamos lá, pode vir com um canhão e tudo, nós vamos lá e vamos lutar. É verdade. Bom, mas Olavo, agora olha, gostava de chegar novamente àquilo que me levou ali telefonar, que era o seguinte, eu já lhe escrevi 2 vezes, Olavo, falando de alguns documentários. Um era um documentário, o Zeitgeist, o outro era um documentário de um... Eu não consegui ver o documentário até hoje. Você não sabe o que é minha vida aqui, eu trabalho 18 horas por dia. Eu já estou ficando com hemorroida, tenho que ficar sentado aqui nessa cadeira, eu não consigo levantar. Minha mulher vem e me traz um prato de comida aqui na mesa do escritório, rapaz. É verdade, eu estou com um bocado de tempo livre, tenho visto aí um bocado o mundo dos documentários. Eu sei que é um negócio importante que eu vou ver. Carlos, não se incomode que eu vou ver. Quando eu vou fazer o comentário aqui? Mas havia uma coisa que eu achava ainda mais interessante, Olavo, que era um documentário chamado Endgame, de um jornalista do Texas chamado Alex Jones. O homem é um cristão conservador, tenho certeza que quem vê o seu programa vai verdadeiramente ver a qualidade desse documentário e do tipo de jornalismo que ele tem feito, que, bom, ao contrário do que muita gente imagina no Brasil, né, mostra que os verdadeiros conservadores não têm nada a ver com os neoconservadores. Não tem mesmo, bom, não tem mesmo. É verdade. E depois há um documentário também muito interessante, tudo isso se acha no YouTube, Olavo, que é de um sujeito chamado Aaron Russo. Esse Aaron Russo eu vi um filme que no Brasil... Ele era um From Freedom to Fascism. Isso mesmo, amigo do Nicholas Rockefeller. Era faz umas declarações impressionantes de coisa que o... Não sei qual... Acho que o David Rockefeller falou para ele. Isso é muito importante. Você tem razão de lembrar isso aí. Muitíssimo importante. Aaron Russo. É verdade. Chama-se From Freedom to Fascism. E, bom, basta o pessoal procurar informações. Eu acho que essa denúncia foi algo que os grandes média, né, ignoraram e deveriam ter visto com mais atenção. Não, mas agora deixando... Ele depende, o Rockefeller tem um poder. O Rockefeller é dono da indústria farmacêutica aqui, manda em tudo, tá entendendo? Tem razão, Olavo. E, bom, essa família Rockefeller, feito de cagada no mundo, há 50 anos, você vê, eles faziam aquela campanha no mundo inteiro contra a superpopulação. Resultado, o que tem hoje? Tem a despopulação, está faltando gente. É verdade, eu vi um artigo há pouco acerca da Rússia e fiquei horrorizado. Põe dinheiro na mão de idiota, ele acha que ele é o gostosão e que tem a solução para tudo e fica inventando merda. Eu aprendi muito com o senhor e vejo que é realmente verdade. Essa gente já foram os ídolos, homens como George Soros, entretanto... Esse é outro também, rapaz. Esse é uma besta quadrada. Esse é o testemunho porque eu conheço o cara, conversei com ele, vi que é apenas um velho gagá manipulado por seus próprios assessores. Não sabe merda nenhuma, tá entendendo? Agora, fica dando palpite em tudo. Bom, chega a pergunta lá. Com aquilo que eu tenho visto nos seus artigos... Sua ligação está muito ruim, está sendo cortada toda hora, não consigo escutar o que você está dizendo. Certo. De modo, muito obrigado pelo lembrete do negócio do Aaron Russo. Eu acho que é muito importante. Procurem esse nome no internet, vocês vão ver um depoimento impressionante. Então, a ligação dele ficou ruim demais, não deu para continuar aqui. Agora eu fiquei muito satisfeito de ler aqui no site do nemersonlavoura.blogspot.com uma notinha sobre o título de Cassandra. Diz assim, Nelson Rodrigues dizia que o grande homem é a soma das suas obsessões. Bem, chame o Olavo de Carvalho de louco, de acelerado ou do que quiser, mas o fato é inegável. O homem é grande e vitorioso. Martela insistentemente, irritantemente, tediosamente, com obsessiva pertinácia, a existência do Foro São Paulo desde 95, fato que lhe conferiu desde essa calcunha de louco delirante. Jeito do Calibrido, Luiz Felipe de Alencastre e Kenneth Marcos afirmaram textualmente que o Foro não existia.
Diz aqui segundo Alencastro, nunca ouvimos nada a respeito. Não sabemos nada disso. E é maluco como essa coisa cresceu. Foi um jornalista conhecido como muito conservador de extrema-direita. Aqui, extrema-direita é o cu da sua mãe, o Alencastro, que escreve no Jornal do Rio que começou com essa coisa toda. Nunca ouvimos nada a respeito. É passado uma década, agora o fórum já é tratado como coisa normal pela Folha de São Paulo, Globo, etc. De fato, o homem parece delirar, mas Cassandra também parecia. Eu já falei que eu tenho complexo de Cassandra. Cassandra era uma pitonisa que brigou com Júpiter, foi condenada a sempre dizer a verdade e ninguém acreditar. Né? E aí vai. Muito obrigado pela nota, Nemerson Lavoura. Nota tanto mais valiosa, porque o Nemerson é um cara que muitas vezes discordou de mim. E, bom, às vezes até eu discordo de mim, isso não é um problema muito sério. Né? Vamos lá, aqui o Pedro Zuim Limeira, de Cambridge, conta uma discussão que ele teve numa aula, né? Que eu disse que praticamente não existe jornalista de direito, e aproveitei para falar mal da esquerda. Aí uma suíça, toda Che Guevara com caneta, não sei o quê, mandou eu me fuder. E eu falei para ele enfiar a canetinha do Che Guevara no cu. Que maravilha! Né? Ai. Né? E olha, a canetinha também, ai que endurecer, tá entendendo? Então, vamos lá, quem é que está na linha aí? Alô, quem está na linha? E também, essa ligação não se ouve nada. Tá ruim a ligação hoje, hein? Puxa vida. Bom, olha aqui. O Flávio Silva me avisa aqui que a reunião do Clube Builder Profit, uma reunião do Clube Bilderberg, vai ser na cidade de Chantilly, aqui na Virgínia, de 5 a 8 de junho. Olha, eu vou tentar ver o que eu descubro, mas você sabe que quando teve a última reunião, foi na cidade portuguesa, eu não lembro que cidade que foi, não lembro que cidade. A cidade foi praticamente cercada, ninguém entrava lá. Vamos ver se a mesma coisa acontece em Chantilly. Né? Porque os camaradas são muito poderosos, têm muita grana, né? Decidem o que querem e ninguém pode nem saber o que estão discutindo. Que merda é essa, porra? Né? Vamos lá. Que mais? Olha, tem tanta coisa aqui. Né? A Folha de São Paulo, por exemplo, essa segunda-feira, essa sexta-feira, fez lá um editorial reclamando dos ministros que votaram contra o negócio das células-tronco, dizendo que eles querem impor uma moral privada, uma ética privada a toda a população. Né? E que a vitória a permissão para a pesquisa com célula-tronco embrionário foi uma vitória da lógica e da razão prática. Né? Olha, primeiro lugar, puta que pariu. Olha, editorial da Folha, eu não sei porque as pessoas me mandam isso. Cara, olha, em primeiro lugar, né, se você chamar de ética privada, quer dizer, princípios do judaísmo e do cristianismo que se incorporaram no tecido mesmo da civilização há 2000 anos, é uma falsificação histórica monstruosa. Agora, o mais bonito é você usar o termo kantiano, né, razão prática, só para você fingir que é culto, que você leu Kant, né? Porque olha, e usar o termo no sentido exatamente invertido, porque Kant, segundo Kant, a razão prática nasce do conhecimento imediato que o ser humano tem da universalidade da lei moral. Que lei moral? Essa mesma que a porra da Folha está chamando de moral privada. Moral privada quer dizer, existe uma moral pública que é obrigatória para todo mundo, e existe uma moral privada que cada um escolhe. E o Kant está dizendo justamente que a razão prática é o reconhecimento da universalidade da lei moral. Tá certo? Então, o editorialista da Folha podia, pelo menos, né, ler Kant em vez de ficar usando termos kantianos aí para botar banca. Né? E nós temos que ainda ouvir lição de ética desse vigaristinha de merda. Né? E, em segundo lugar, eu falo que lógica e que razão prática existe numa sentença que é baseada em duas mentiras de uma estupidez formidável. A primeira é que os embriões in vitro não são viáveis, quando eles estão in vitro justamente porque são viáveis, caralho. Se não fosse viável, para que aguardar in vitro? Anos a fio, né? Um embrião inviável, né? E, em segundo lugar, a mentira de que as pesquisas com células-tronco embrionário vão curar todas as doenças. Né? Não existe nenhum sinal de que essas pesquisas vão dar alguma coisa. Nenhum, nem meio. Entanto, eles prometem para todo mundo, reúnem lá aquele bando de doentes, né? E usam os doentes, proxenetam os doentes da maneira mais cínica, mais maquiavélica, mais filha da puta, entendeu? Leva os doentes para frente do tribunal, tá certo?
Tudo isso para enganar as pessoas. Não tem lógica nem razão prática nenhuma nisso aí. Né? Agora, levar essas lições de lógica e razão prática da Folha de São Paulo, vai pra puta que pariu. Né? Alô, quem é? Alô? Sim, quem é? Emílio Guarapuava. Quem é? Emílio de Guarapuava. Emílio? Isso. Tudo bem? Tudo bom, professor? A primeira coisa que eu queria falar é essas ligações que estão ruins, eu acho que são por causa dessa nova feature do Blog Talk Radio. É isso mesmo, não está funcionando bem. Tem razão, não está funcionando bem. Clique Mas to o tempo talk. não ajustar. Tem muita gente usando isso e não está ficando bom. A segunda coisa, eu acho que eu li uma vez num artigo do senhor, ou em algum outro lugar, em que havia uma referência em que os juízes na Roma Antiga, eles eram eleitos e tinham que exercer o cargo mesmo se não quisessem. Se nem era eleito, se não aceitava, era condenado à morte. Quer dizer, o cargo público era considerado, vamos dizer, um encargo do qual você não podia fugir de jeito nenhum. Uhum. Você tem alguma referência quanto a isso? E olha, sinceramente eu não lembro onde eu li isso, mas eu acho que li no Mommsen, História de Roma, se é que eu me lembro. Theodor Mommsen, Mommsen. Eu acho que foi lá que eu li, eu posso até verificar. Mas, olha, é uma coisa, vamos dizer, bastante conhecida e em várias histórias de Roma, né, no Rostov Tsef, no J.B. Barrie, você pode encontrar, tem muitos historiadores que mencionam isso de passagem, né? Uhum. Outra coisa, eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa sobre o papel da tecnologia como ferramenta do Estado para atingir os seus objetivos de controle da população, vamos dizer assim, o mau uso da tecnologia. E eu vou desligar agora. Boa noite, professor, muito obrigado. Você veja, a tecnologia depende de financiamento e o maior financiador, sempre de tudo, é o Estado. Então, vamos dizer, é o dono dos meios de pesquisa. Então, se um grupo político se aposta do Estado, ele se aposta automaticamente de todos os meios de pesquisa tecnológica e científica. Então, só vai ser estudado o que ele quer e vai chegar às conclusões que ele quiser. Se, vamos dizer, os pesquisadores forem honestos e chegarem a conclusões que não combinam com o que a vontade oficial quer, eles são demitidos, eles são boicotados, são botados para fora. É uma coisa horrorosa. Quer dizer que, hoje em dia, quando se fala tanto de razão científica, etc., esse mundo da ciência virou um cu, virou um caos, virou uma putaria, você tá entendendo? Quer dizer, até a revista Lancet, que é a revista médica mais famosa do mundo, a Lancet já foi surpreendida, tá certo? Publicando matéria paga, matéria comprada por indústria farmacêutica. Até a Lancet caiu nisso, todo mundo caiu. Tá? Então, vamos dizer, quanto mais dinheiro precisa para pesquisa, mais o pesquisador fica na mão dos grupos de pressão que dominam o Estado e que dominam as grandes empresas. Não tem como escapar disso aí, a não ser que você... Aliás, tem como escapar? Sempre tem. É só você dizer não e botar a boca no mundo e aguentar as consequências. Agora, se você quer conservar, vamos dizer, o seu empreguinho, né, a sua boa imagem social, todo o seu círculo de amizade, então você não pode dizer a verdade jamais. Né? Agora, eu sempre assim, que eu vejo que se eu disser a verdade eu vou perder um amigo, eu mando um amigo a puta que eu pariu. Para que me serve a amizade de um filho da puta desse? Eu já perdi centenas e centenas de amigos que não valia nada, mas nada. E são justamente esses que vêm fazer a chantagem. Se você fizer isso, eu não gosto mais de você. Né? Quer dizer, vem com viadagem para cima de mim. Que é isso, porra? Né? Então, peraí, tem mais gente na linha. Pode, mas acaba de responder, mas já tem outra. Vamos lá. Alô, quem é? Enquanto isso, deixa eu anunciar um negócio aqui. Eu recebi uma carta aqui do Mário Gilberto Nogueira Santana com denúncias importantes sobre o BNDES.
Mário, eu com muito prazer lerei a sua carta no programa que vem, se você me autorizar. Porque na sua carta não está dito isso. Eu acho a denúncia importantíssima e não é com prazer, não pode fazer as coisas com prazer, né? Faço porque é um dever. Então, por favor, me mande uma outra carta autorizando a leitura em voz alta da sua carta no programa e eu lerei. Alô, quem está na linha? Alô? Alô, quem está na linha? Alô, Olavo? Eu? É o Luiz Fernando. Luiz Fernando, tudo bem? É o Luiz Fernando de Belém do Pará. Tudo bem? Como é que está o Belém do Pará? Fala, Olavo. Pô, Belém do Pará é uma putada, Olavo. Como o resto do Brasil, é? Isso aí virou o puteiro geral das Américas, tá entendendo? O PT tá aqui no Pará, tá destruindo tudo. Que em Londres tinha um puteiro chamado Brasília. E em Brasília também tem outro que também se chama Brasília. Olha só, Olavo. Belém do Pará de conservador aqui é eu e o Conde só. Puta. Cavaleiro Conde. Agora, tenham coragem, não cedam, não baixe a cabeça. Jamais, porque esses caras não valem nada. Esse pessoal todo, rapaz, eles arrotam grandeza quando eles estão em mais de 1000 contra 1. Mesmo assim, a gente ainda leva vantagem, tá entendendo? Aham, isso mesmo. Mas a gente não perdoa não, a gente mete o cacete mesmo. Mas eles sabem que eles não valem nada. Olha, tem uma charge do Enfio. O Enfio é um sujeito esquerdista, próprio esquerdista. Pensando. Na charge tinha 2 quadrinhos. O primeiro quadrinho viu uma massa de 1000 negros com a faixa, abaixo não sei o quê, todo mundo gritando. A outra tinha um PM com um cacetete correu atrás de todo mundo. A própria esquerda sabe que eles não valem nada, pô. Eu tenho vários... 64 disse, fomos torturados. Foi torturado porque deu um sargento, olhou feio, o sujeito cagou nas calças, deu o serviço inteiro. Depois sai querendo limpar a imagem, dizendo que foi torturado. Ora, porra. Olha só, Olavo, eu leio seus artigos desde o tempo da revista Época. Desde 2000. E, cara, abriu minha visão de mundo todinha. E eu só quero mesmo agradecer pra você, toda essa força aí. Eu é que agradeço, porque tudo que a gente faz, vamos dizer, é para pessoas que têm o coração aberto para raciocinar, tá entendendo? Que aceitam, vamos dizer, interiormente a discussão, a prova, etc, etc. Os outros que já têm o ouvido tampado, tá certo? Que só fica assustadinho com o que a gente fala e depois fica delirando. Isso aí não adianta falar com eles. Agora, sempre tem gente inteligente, gente honesta e gente de coração aberto. É para essas pessoas que eu escrevo. Os outros eu quero que se fodam, entendeu? Valeu, Olavo. Boa noite aí. Um abraço para a família toda. Valeu, um abraço para todo mundo aí. Obrigado. Boa noite. Ainda tem outra pessoa aí. Alô? Alô? Alô, quem é? Alô, professor? Sim. Professor Olavo, Roberto Taboão da Serra. Roberto Taboão da Serra, tudo bem? Tudo bem, como é que está, professor? Eu já frequentei um pouco o seu seminário de filosofia. Só liguei aqui para uma coisa. Eu sou um ex-trotskista, tá? E hoje eu assisto a TV Aparecida aí, eu queria denunciar um negócio aí. Indicaram livros, são uma matéria sobre 1968. E eles indicam na TV Aparecida 3 livros, os 2 do Zuenir Ventura e um dessa Soto aí, das áreas editores, que eles só queriam mudar o mundo. Eu acho isso um absurdo, né? Só que é gozado que eles se traem na própria... Eles só queriam mudar o mundo. O nego já tem uma ambição fina. Né? Quer dizer, o mundo para ele é uma matéria plástica que ele vai moldar do jeito dele. Né? Cada um daqueles é um pequeno deusinho, né? E eles acham que isso é a minha modesta ambição, mudar o mundo, torná-lo a minha imagem e semelhança. Só quero isso, né? Porra, esse é um bando de louco e tarado, tá entendendo? Mudar o mundo. Agora experimenta mudar você mesmo. Por exemplo, se você tem um defeito, livre-se do defeito. Eu tenho um monte de defeito. Eu consegui me livrar de umas meia dúzia. Tem os outros 65 lá, mas não consegui ainda. Mas de alguns, entre os quais de ser comunista, consegui me livrar. E olha, não foi fácil, né? Porque não é questão de você sair do partido, é questão de você gradativamente examinar as suas ideias, as suas reações, os seus sentimentos, um por um,
e perguntar de onde saiu essa merda, tá entendendo? E daí você vai espremendo aquilo como se fosse furúnculo, um por um, tá certo? Dói e é humilhante, tá certo? Mas se você quer a verdade, você quer fazer isso, que já dizia Nietzsche, a humilhação é a mãe do aprendizado, tá entendendo? A vergonha é a mãe do aprendizado, a gente tem que passar vergonha para aprender. Eu passei 1001 vergonha, quer dizer, muitas vezes eu mesmo me encostei na parede, tá certo? E eu mesmo me acusava aqui, seu farsante, mentiroso, filha da puta, tu tá com treta, para com isso, moleque. Eu fiz isso pra mim, por isso que eu posso fazer pros outros, entendeu? Tá, mas eu acho lamentável, né, uma TV católica ficar indicando esses livros pro pessoal, porra, que... É católica, mas tá cheia de cara infiltrado lá, porra. Então, a igreja deu moleza então, pra esse cara a partir dos anos 60, tá certo? E entrou um bando de filha da puta lá. Agora, os cardeais então, não têm coragem de tirar, isso quando não estão eles mesmos vendidos, porra. Então exatamente. cabe... você tá entendendo? Cabe ao certo, porque você não tem... Nós não devemos respeito nenhum, tá certo? A sacerdotes vendidos. Não devemos, tá certo? O princípio de hierarquia, tá certo? Ele vigora quando a hierarquia é exercida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e de acordo com o que ele mandou. Agora, pro cara inventar esse negócio de marxismo cristão, vai pra merda, porra. Como é que você pode... Concordo plenamente. É a doutrina que mais matou cristão no mundo. Por que é isso, porra? Isso é absurdo. Exatamente. Tá certo, professor. Muito obrigado. Vou desligar aqui para continuar vendo o show. Obrigado eu. Alô? Quem é? Eita, não se ouve nada. Liga de novo. Então vamos ver aqui. Aqui, Marcos Alcântara. Conforme o senhor advertiu na sua matéria 2001, filósofo a granel, o projeto de lei tal, foi obrigatoriedade da sociologia e filosofia nas escolas foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 10 de janeiro. Isso aí vai ser só pregação comunista. Você acha que o Brasil tem milhares de filósofos para ensinar filosofia para tudo quanto é moleque na escola? No Brasil não tem. O Brasil tem um filósofo sou eu, porque os outros não são. Esse aí vai dizer que Dona Marlena Chauí é filósofa? Não, Dona Marlena Chauí é professora de filosofia numa faculdade de merda, tá entendendo? Seu Quartinho de Moraes é filósofo, esses caras não são filósofos de jeito nenhum. Eles têm apenas uma carteirinha que o partido deu para eles, tá certo? Filosofia se prova, vamos dizer, na sua obra filosófica. Cadê a sua, dona? Esse seu estudinho sobre Spinoza, tá certo? Que o único leitor fui eu, que tá cheio de bobagem do começo até o fim. Só eu tive saco para ler aquela coisa, nem sua mãe teve, tá certo? O Quartinho de Moraes, que esse negócio que só, vamos dizer, a grande obra do cara é a esquerda militar no Brasil, né? Isso é a obra filosófica do cara. Vai a merda, né? Então, o Brasil tem um filósofo, sou eu mesmo, tá entendendo? E vocês vão ter que se virar comigo mesmo, que no momento que foi possível, olha, a situação está tão ruim que o maior filósofo sou eu mesmo. Quando o melhor de qualquer coisa sou eu, é porque o negócio está muito bravo, né? Agora, aqui tinha um outro assunto aqui que eu queria falar, até associado a isso, até me esqueci, caramba. Daí aqui, o Claudomiro, no seu artigo A Escola do Mundo, o senhor simplesmente se superou, conciso e cortante. Dos seus artigos foi o melhor que li. Olha, eu acho que o artigo não está ruim, não. Deve estar até bom. É que, falei, quer saber, eu vou resumir tudo de uma vez, dizer logo em português, claro. Comunista, não dizer que comunista bom é comunista morto, não é nada, porque o comunista morto você vai ter que botar no cemitério, tá entendendo? Ele vai ofender os mortos que estão lá. Tá certo? O lugar comunista é na privada, na privada. Né? Comunista, pró-comunista, simpatizante comunista, o comunista inconsciente, tudo isso aí não vale nada. Qualquer cumplicidade que você tenha com essa coisa faz de você um associado ao genocídio. Não tem como escapar disso aí. É como o nego inventar um partido nazista e falar, não, agora nós vamos inventar o nazismo, mas é o nazismo democrático. Tá, nem o comunismo socialismo democrático é a mesma coisa. Aí esse idiota desse Tarso Genro, outro dia escreveu um artigo dizendo, a nossa grande dificuldade será conciliar socialismo e democracia. Digo, mas, escuta, mas será que vale a pena?
tentar, porque durante 100 anos já se mostrou absoluta incompatibilidade. Nós vamos continuar tentando. Quantas pessoas mais vocês vão precisar matar para conciliar isso aí? Quer dizer, que palhaçada é essa? Essa coisa já provou que é genocida, que é ruim mesmo. Esquece isso, pô. Vamos partir para outra. Né? Peraí, tem mais alguém aí na linha? Alô? Alô, Olavo? Sim. Tá me ouvindo? Tudo bom? Tô ouvindo, tá muito claro. É o Marcos aqui em Porto Alegre, tá falando? Marco Porto Alegre, tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo em ordem, graças a Deus. Maravilha. Olavo, o seguinte, eu passei esses tempos uma situação meio inusitada, eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Passa. Eu tive ali um pai da minha prima de 3º grau, assim, ela sofreu um acidente bem sério com fogo e quase morreu, né? E a gente aqui em casa rezava muito para ele melhorar, muito mesmo. Tinha fé, confiança e tudo mais, a gente fez corrente e tudo mais, fomos pra igreja e tal. E a gente viu, ele melhorou um monte e agora tá em casa, tá bem, isso faz um pouco mais de um mês, né? E a gente pensa o seguinte, que Deus nos inspira a nossa alma, mas como que Deus age no corpo e no cosmos, na matéria? Como é que funciona isso? Se não agisse na matéria, não seria Deus nenhum. Porque agir no espírito até eu ajo, porra. Olha, por exemplo, eu estou falando aqui, estou agindo no seu espírito, meu filho. Agora, estou agindo na matéria, né? Se você chegar aí, professor, né? Estou aqui com um furúnculo, né? Só pode dar um jeito, não posso agir na matéria, meu filho. Entendeu? Então, Deus age na matéria por meios desconhecidos. Porque Ele mesmo criou a matéria para Deus é brincadeira. Eu acho, olha, como é que você sabe, por exemplo, né? Jesus chega lá, o paralítico diz, olha, eu não posso me curar, mas o Senhor, Filho de Deus, o Senhor pode. Então daí, Deus diz para ele, levanta-te e anda. O neguinho sai andando. Qual é a prova de que houve um milagre? A prova é a coisa material, o sujeito saiu andando, não é um negócio espiritual, você está entendendo? Hoje em dia o pessoal tem mania desse negócio espiritual. Mas Deus não quer nem saber dessa coisa espiritual. Deus fez o mundo material. Olha para o mundo material e você vai entender Deus. Deus é puro espírito, mas ele se mostra insistentemente pela sua ação no mundo material. Oração funciona, os milagres existem. Vamos dizer, é um dos grandes escândalos do século XX. Esses caras que dão palpite sobre religião e jamais fizeram um único estudo sobre os milagres. Outro dia eu estava lendo no livro do James Roots. Você sabe quantos casos de ressurreição documentados aconteceram nos últimos anos? 73. Ressurreição não é o nego que está clinicamente morto, não, estava morto. Isso aconteceu. Essas coisas acontecem, são amplamente documentadas. Nunca você vê isso na mídia. Nunca. Tem o caso de uma menina que teve o crânio rachado em 2. A família se pôs a realizar, o crânio colou na frente. Isso foi visto por centenas de pessoas na Indonésia. Nunca isso é noticiado por esses filhos das putas, tipo Folha de São Paulo, Estadão, essa gente toda. Quer dizer, eles querem ocultar a ação de Deus. Ocultar. Tá certo? Então você decide, você acredita. Olha, quando você vê essas coisas, quer dizer, para mim já me aconteceram coisas assim extraordinárias, que eu pedi aconteceram. Tá entendendo? Quando eu não aguentava mais, eu estava no Brasil, que eu estava ficando, ia ficar maluco no Brasil, pedi para Deus me tirar de lá, olha onde eu estou. Vou pedir também. mas, claro, peça com fé e te será dado. Mas você tem que ter a confiança, porque, veja, toda a nossa cultura nos emburreceu tanto, que a gente acredita que um negócio chamado ciência nos diz o que é a realidade. Não, meu filho, ciência nunca pode dizer o que é a realidade concreta. A ciência recorta certos pedacinhos, tá certo, que se amoldam aos seus métodos e depois aplica os métodos a esse pedacinho e chega a resultados que devem dar mais ou menos certo com relação a esse pedacinho. O recorte inicial é totalmente arbitrário. Ou seja, a ciência conhece aspectos abstrativos da realidade. Jamais pode dizer o que é a realidade concreta. E, portanto, a autoridade que a ciência tem em questões públicas deveria ser limitadíssima. Porque, vamos dizer, nenhuma ciência conhece o fundamento da sua própria racionalidade. Para você fundamentar a racionalidade de uma ciência, precisa uma coisa de fora dela. Isso aí, agora esses camaradas, outro dia Hélio Gaspar aí, cagando regras sobre ciência. Então você não sabe o que é ciência, não tem a menor ideia do que ser uma ciência. Esse pessoal da Folha, ciência, eles são um bando de analfabeto, porra. Para mim que estuda esse negócio há 40 anos, você nem imagina como eu fico de saco cheio
né, ouvindo esses idiotas tipo Rodrigo Constantino arrotando a autoridade da ciência, quando eles não têm a menor ideia do que é isto. É horrível. Olha, em primeiro lugar, se existe uma ética científica, a primeira coisa que a ciência tem que fazer é reconhecer o fato do qual ela não tem explicação. Porque se você só admite como fato aquilo que você já tem explicação, então a ciência se torna impossível, porque a ciência é a busca da explicação de um fato do qual você ainda não tem explicação. Porra! Precisa ser muito inteligente. Tá? Ah, não temos explicação, então o fato não aconteceu. Ora, que merda! Quer dizer, isso é contraditório com a própria definição de ciência. E os caras que falam isso são os mesmos que ficam arrotando importância em nome da ciência. E a gente tem que aguentar isso. Tá certo? Então, olha, isso aí que aconteceu com o teu pai, acontece mesmo. Oração funciona. Ela não pode ser testada cientificamente, porque se você for fazer um teste, aqui tem um grupo de pessoas que vai rezar, outro que não vai rezar, para ver quem é melhor. Não funciona, porque a oração não admite ela ser enquadrada dentro de um esquema que a transcende. A oração é a ligação, é a coisa mais alta que tem do ser humano. Ela não pode ser enquadrada dentro de uma pesquisinha. A única pesquisa possível é a pesquisa a posteriori, quer dizer, dos fatos que já aconteceram. Você não pode criar uma situação artificial de oração, porque não é oração, é teatro de oração. Agora, quando a oração foi feita na realidade, foi entendida na realidade, você pode estudar pelo método histórico. É o único método que é acessível a isso. Agora, você querer fazer, né, pesquisa de laboratório e botar oração dentro do laboratório, como se fosse um coelhinho ou um ratinho, isso é ridículo. Isso é desnatural. Você está falsificando o próprio fato que você quer estudar. Quer dizer, ou o sujeito está orando porque ele crê naquilo e ele está falando com Deus, tá certo? Ou ele está fingindo que ele está orando para o cientista observá-lo. As duas coisas são exatamente opostas. Então isso não pode ser testado por método laboratório, mas pode ser estudado e verificado pelo método histórico. Agora, esse é justamente o método que os caras não querem usar. Eles não querem contar o que acontece. Porque se for contar, você vai ter que admitir que aconteceu. Certo. Então tá, lá, vou indo. Então, olha, graças a Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Pô, senhor também sempre. Obrigado pelo tempo, hein? Abração. Obrigado eu. Espera aí, ainda tem mais gente aí na linha. Tem mais uns minutinhos. Estou aqui com um monte de notícia na mão. Alô? Também não estou ouvindo. Quem é? Olha aqui. Silvio Medeiros denuncia em seu blog Cultura da Vida que ao tentar comprar a meia página do jornal Correio Brasiliense para ser publicado ontem, né, no dia do julgamento da STF sobre a liberação de pesquisa com Celas Tronco, a diretoria do comercial do jornal anunciou que o anúncio tem tom muito opinativo. Censura anúncio. Quer dizer, a mídia inteira fez propaganda, tá certo, em favor da liberação da pesquisa de célula tronco embrionária. Tá certo? Agora, parece idiota esse Hélio Gaspari, dizendo que o ministro Carlos Alberto Direito teve um lampejo iraniano, associando decisões de pesquisa científica à sabedoria da Ayatollah. Ayatollah é o cu da sua mãe, rapaz. Os Ayatollah estão matando o cristão lá. Agora você pega o cristão e vai dizer que é Ayatollah? Ayatollah é você, porra. Quem é que está na linha? Eu não estou ouvindo nada. Alô, Olavo, quem está falando é o Bruno, de São Paulo. Agora estou ouvindo. Ô, Olavo, eu comecei a ler os seus escritos recentemente e gostaria de saber sua opinião sobre as alegações feitas naquele filme do Michael Moore, do Fahrenheit 11 de setembro, em relação ao envolvimento lá da família Bush, com os sauditas e tudo mais. E também gostaria de saber o que você sabe sobre aquela comissão trilateral, que é comentada em alguns sites como o braço direito da nova ordem mundial. Um abração. Olha, o negócio da comissão trilateral, isso aí existe, isso é efetivo mesmo, quer dizer, você tem ali um tripé, que é a comissão trilateral, Federal Reserve e o Council of Foreign Relations, quer dizer, isso aí é o templo do globalismo. Né? Agora, você vê, a gente também não pode culpar essas entidades de tudo que acontece. Tá certo? Se você deixa elas operarem inteiramente à margem de toda a fiscalização, se você não as critica e se você não interfere. Tá certo? Porque o CFR não é um órgão secreto.
Qualquer um pode opinar sobre o que está se falando lá. Então tem que criticar e tem que cobrar dos caras mesmo, porque o CFR é um órgão de muito importância, muito peso aqui. Ele não tem o direito de mentir, tá certo? Como mentiu, por exemplo, no caso do Foro de São Paulo. Passou informação errada para a presidência da República. Está aqui um jornalista brasileirinho aqui escrevendo, olha, existe o Foro de São Paulo, quem fundou foi o Lula é o chefe da esquerda latino-americana, ele na verdade foi ele que inventou o Chaves, isso estou eu dizendo aqui. Daí aparece lá o CFR e diz, não existe nada disso, o Lula é o grande amigo dos Estados Unidos, etc. Quem que o Jorge Bush vai acreditar, no CFR ou em mim? Acredita no CFR, só que acontece o seguinte, o CFR está mentindo e eu estou dizendo a verdade. Tá certo? E o Bush vai fazer essa política aí de achar que porque a dona Condoleezza Rice foi lá e sambou com o Olodum na Bahia, as relações estão maravilhosas e todo mundo no Brasil ama os Estados Unidos. Outro dia eu ouvi o embaixador americano aí dizer isso aqui. Meu Deus do céu, eu só não levantei para mandar o cara a merda, porque era uma cerimônia que tinha sido organizada por um amigo meu, sujeito muito simpático, eu não quis dar vexame, tá entendendo? Não ia para não prejudicar meu amigo. Mas que o embaixador merecia ser mandado tomar no cu, merecia. Porque quem fala uma coisa... O sujeito é tão ridículo, ele chega lá... Não, a Condoleezza foi lá e dançou samba e tal. Ela teve uma grande noite. E o cara não percebe o vexame do que está falando, porra. Isso é o que hoje em dia se chama do embaixador. Veja você. Mas que vergonha, minha gente. Né? Nos Estados Unidos, no Brasil, é odiado. No tempo da guerra do Iraque, 85% da opinião consultada pelo Globo estava torcendo pelo Saddam Hussein. Quer dizer, são 40 anos de propaganda anti-americana. Não é sambando lá com o Olodum que a dona vai consertar isso, porra. Existe um negócio que chama diplomacia pública. Diplomacia pública chama-se, quer dizer, defender a imagem do seu país quando atacado. Tá entendendo? Defender pelos órgãos de comunicação. Falar não com o governo, falar com o público. E faz 30 anos que a diplomacia americana, mal orientada pelo Departamento de Estado, não faz isso. Todo mundo cospe na imagem americana e o embaixador fica lá quietinho, não fala nada. E ainda quer colaborar e passar a mão na cabeça do esquerdista. Assim não dá, porra. Tem mais alguém na linha aí, vamos lá. Alô? Também não dá mais para atender, aí já acabou o nosso horário. Alô? Esse negócio desse botãozinho do Blog Talk Radio não está funcionando direito, não. Eu vou avisar lá o nosso amigo Alan Levi, para ver se melhora isso. Tá saindo baixo a voz. Tá saindo baixo? Então, Mais baixo tá a sua quando chega aqui. Tá, não, é a minha que tá saindo baixo mesmo. Olavo, aqui Eu? é a pessoa que faz o língua. Como é? Aqui é a pessoa que faz o língua. A voz tá saindo baixa e entrecortada, não estou ouvindo nada. Tente novamente na semana que vem. Essa semana já fudeu. Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem.